Boa noite, irmãos, graça e paz. Uma alegria poder estar com os irmãos nesta noite, compartilhando da palavra do Senhor. Eu quero convidar você para que abra sua Bíblia no livro das Lamentações, no capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, nós vamos ler dos versos 22 a 33. Mesmo assentados, mas com reverência, os irmãos acompanham a leitura da palavra de Deus. Lamentações, capítulo 3, os versos 22 a 33. Diz assim a palavra do Senhor: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre eles. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Que o Senhor assim nos abençoe através da leitura da sua santa palavra. Curva a sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos e te louvamos o privilégio que o Senhor nos dá de podermos abrir a tua palavra nesta noite e aprendermos lições para o nosso coração. Fala-nos através do teu Espírito a cada um que aqui está. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu creio, irmãos, que é um texto bem conhecido, principalmente o verso 22, que a gente sempre repete, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e às vezes te esquece do restante do texto, né? E ele fala aí: grande é a tua fidelidade, e essas misericórdias se renovam a cada manhã. E eu sei que nós, quem sabe, não paramos para pensar na grandiosidade disso. Nós às vezes levantamos, e principalmente aqueles que têm um horário fixo de trabalho, já levanta, toma o café correndo e faz aquela oração corrida também, para estar no trabalho na hora certa. Mas a gente se esquece que se acordamos com vida, se nós despertamos, não é por nossos méritos, mas é graça do Senhor. E o contexto, os irmãos conhecem bem, já o próprio nome do livro já diz Livro das Lamentações. Pois Israel estava vivendo um momento difícil, embora Jeremias estivesse ali exortando o povo para que voltasse para o Senhor, para que se arrependesse dos seus pecados, e eles estavam sendo realmente ameaçados por causa do Império Babilônico, mas mesmo assim eles não se arrependeram. E aqui, se você olhar o contexto, já logo no início do mesmo capítulo 3, ele vai dizer: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. E ele vai fazendo essas lamentações, reconhecendo que, mesmo diante das dificuldades pelas quais eles passavam, eles sabiam que havia um Deus que cuidava do seu povo. E eu creio que para nós também não é diferente. Nós enfrentamos lutas, enfrentamos desafios. E eu coloco aqui pelo menos 3 perguntas para a gente estar pensando. Não vai funcionar mesmo, está desligado? Agora vai. Diz ali: é possível aceitar, não sei se lá atrás está dando para ver, dá para ver bem lá atrás? Tá? É possível confiar no Senhor mesmo em meio às adversidades que nos abatem? E a segunda pergunta é: por que é importante neste mundo atribulado termos nossa confiança colocada sempre e exclusivamente no Senhor? E a pergunta é possível confiar no Senhor mesmo em meio às adversidades? E Jeremias nos dá esta resposta dizendo: olha, por mais que soframos, por mais que passemos por lutas,
Deus, como diz o próprio texto, grande é a tua fidelidade. E ali, novamente, porque é importante neste mundo termos, este mundo atribulado, termos nossa confiança colocada sempre e exclusivamente no Senhor. Eu creio que muitas vezes nós colocamos confiança em pessoas, nós depositamos muitas vezes a nossa esperança em pessoas, e pensando a nível de governo, por exemplo, seja ele federal, estadual, municipal, ou seja em alguma pessoa mais próxima de nós muitas vezes estamos atendentes a confiar mais nas pessoas do que no Senhor. E nós somos desafiados, o salmista fala lá no Salmo 37, um texto bem conhecido, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso é o versículo 5. No verso 7, ele vai dizer: descansa no Senhor e espera nele. Então, e no Salmo 40 ele vai dizer: esperei confiantemente no Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então nós somos desafiados a descansar no Senhor, a confiar no Senhor, independente das circunstâncias. E há uma terceira pergunta que eu coloco aqui, que diz: por que devemos colocar nossa confiança em Deus, mesmo quando Ele é quem nos abate? Se você olhar a vida de alguns personagens bíblicos, pensando em Jó, que é o mais conhecido, ele questionou Deus tantas vezes. Porque você imagina, se perder um filho já é difícil, ou uma filha, ou um pai, ou uma mãe, imagine perder 10 de uma vez só. E não foi só os filhos, porque a impressão que se tem é que esses filhos eram casados, pelo menos se não todos, alguns. Porque diz o texto que eles iam às casas uns dos outros, compartilhar. Então, ou seja, era netos, era noras, genros, ou seja, era um número considerável, mas mesmo assim, nós cantamos agora à noite, confiar no Senhor. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, ou seja, mesmo nessa circunstância, nós devemos ter a nossa confiança no Senhor. Está meio difícil para mim ler lá. Jeremias se sente presa de Deus, alvo de Deus, e alguém que recebe ou recebia apenas veneno para beber. Eu creio que as lamentações têm a ver com isso. E eu quero, irmãos, que nós passamos por esses momentos também. Não é murmurar, é diferente. E Deus não se agrada. A palavra de Deus deixa uma ordem bem clara através do apóstolo Pedro: não murmureis. E se você for lá para o livro de Números, capítulo 11, você vai ver, por causa da murmuração, eles não entraram na terra prometida. Agora, lamentar a uma situação é diferente. E Deus até aceita a nossa lamentação. Tanto é que aqui nós percebemos isso. Mas fazer isso na dependência do Senhor. O profeta sabia que, a despeito de suas tentações, a verdade é que o Senhor continuava sendo seu Deus. Eu creio que nós não podemos perder isso de vista. Saber que Deus, Ele é o nosso Deus, Ele não muda. Ainda que, conforme nós cantamos também no Salmo 23, o verso 4 vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Mesmo no lugar mais sombrio, mais difícil, e Jeremias passou por isso. Ele foi alguém que foi açoitado, ele foi alguém que foi jogado no lamaçal, num poço, ele foi alguém que passou por momentos tão difíceis, mas a sua fé continuava inabalável no Senhor. E é muito fácil nós, diante de momentos difíceis, reclamarmos e não aceitarmos. E por que estou passando por isso? Deus só permite você passar aquilo que você é capaz de suportar. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8, Deus não nos dá nada além do que eu e você podemos suportar. Se Deus desse para mim, talvez, ou para você, o sofrimento que Jó passou, o sofrimento que Noemi passou, o sofrimento que outros tantos passaram, principalmente o nosso Senhor, creio eu que nós não temos condições de suportar. Mas Deus nos dá graça, nos dá realmente condições para que nós possamos viver segundo o seu querer. E eu quero compartilhar então algumas lições à luz desse texto lido. Primeiro, o texto vai dizer das misericórdias do Senhor, lá nos versos 22. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, a gente vai continuar lendo ou relendo esses textos para nós memorizar melhor. Diz o texto: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade.
Então não são as declarações de dor e sofrimento, nem as circunstâncias, nem os temores íntimos, nem mesmo a maneira como somos tratados por Deus que define o que cremos a respeito do Senhor. Eu creio que cada um de nós, irmãos, talvez uns mais, outros menos, experimentamos em algum momento a dura mão do Senhor. Mas aqui está dizendo, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Deus nos dá condições, dá suporte para que nós possamos realmente levar esse desafio, ou essa carga que Ele coloca sobre os nossos ombros. E ali então Jeremias experimentou isso. Ele olha, não são como está ali, né? Não são as declarações de dor e sofrimento, nem as circunstâncias, nem os temores íntimos, nem mesmo a maneira como somos tratados por Deus, que define o que cremos a respeito dEle. Ele não muda. Ele continua sempre o mesmo. E eu creio que nós temos que ter essa convicção. Eu coloco aqui embaixo também uma outra explicação, dizendo, independente das circunstâncias, Deus permanece sendo quem Ele é, ou quem Ele sempre foi, misericordioso e infinito. Ele não muda. Aliás, é uma música, eu não lembro a cantora, diz, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E às vezes nós perdemos essa perspectiva de quem é o nosso Deus. Ele é o Deus que tem todo o poder. É o Deus que muda as circunstâncias a hora que Ele quiser. Eu gosto muito de pensar na oração de Ana, que está registrada lá no primeiro livro de Samuel. Depois daquela experiência amarga que ela enfrentava de ser estéril. Quando chega no cântico, ela diz, olha, Deus é quem dá. Deus é quem tira. Ou seja, mesmo passando, e mesmo não tendo a resposta ainda, mas ela diz o texto, depois da palavra do sacerdote, ela não era mais a mesma pessoa com o mesmo semblante triste. Ela saiu dali, se alimentou e voltou alegre, e dali um ano Deus cumpre a promessa. E a gente sabe quem foi o profeta Samuel, sacerdote, alguém que Deus usou de uma forma tremenda no reino de Israel, mas veio precedido de uma situação muito complicada para sua mãe. Mas era uma mulher de oração, uma mulher que sabia quem é Deus, que apesar das circunstâncias, ela continuava confiando nesse Deus, porque sabia que no momento certo, no momento oportuno, ela estaria recebendo a resposta do Senhor. A misericórdia de Deus é responsável por suavizar a punição devida a cada um. Não fosse isso, ai de nós. Relendo, a misericórdia de Deus é responsável por suavizar a punição devida a cada um. Não fosse isso, ai de nós. Se não fosse a misericórdia do Senhor, creio que nenhum de nós estaria aqui. Mesmo que passemos por lutas, Ele continua nos dando graça para que nós continuemos servindo-o com integridade de coração. Ali nós temos alguns textos, e lá em Jeremias 31, verso 13, que é bem conhecido. Eu quero que você abra sua Bíblia nesse texto, para nós lermos esses 3 versículos, mostrando em Jeremias, no primeiro momento, ele lamentando, ou esse lamento transformado em júbilo. A gente vê aí no verso 30, no capítulo 31, verso 3, ele diz assim, de longe se me deixava ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. E nos versos 35 e 36, diz assim, do mesmo capítulo, assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua, e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramer as suas ondas, Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Veja, Deus está dizendo, ó, eu estou no controle, tudo está nas minhas mãos. Se essas leis fixas deixarem de funcionar, também vocês deixarão de ser nação. Ou seja, pensando em nós deixaremos de ser filhos do Senhor. Não, Ele continua sendo Deus e nos sustentando, apesar de todas as circunstâncias, porque as suas misericórdias não têm fim. Uma segunda lição nós encontramos nesse texto, testemunho de fé no verso 24 desse mesmo texto, diz, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele.
Mesmo diante da aflição, da angústia que o povo estava passando, ele confiando no Senhor. Eu creio, irmãos, que nós que passamos, né, talvez alguns da minha idade aqui um pouco mais, ou próximo disso, nós enfrentamos situações muito complicadas, porque há 40, 50, 60 anos atrás, a gente era um outro mundo, era uma outra realidade. A vida era muito mais complicada, muito mais difícil, por um lado. Mas hoje os desafios são ainda maiores, porque são tantas coisas que nos assediam, que às vezes nos faz perder a nossa fé no nosso Deus. São tantas coisas que nos desafiam, que nós olhamos à nossa volta, parece que tudo está perdido. Mas devemos nos lembrar, Deus ainda continua no controle. E nós precisamos crer nisso, saber que Ele é Deus. E ali nós colocamos que a segurança da alma cristã está no Senhor e em mais nada, somente em Jesus a nossa fé pode ser depositada, somente nele. Porque a palavra de Deus vai dizer que maldito o homem que confia no homem e põe nele a sua confiança. Porque muitas vezes nós tendemos mais confiar nas pessoas do que no próprio Deus. A medicina é muito importante, mas às vezes nós confiamos mais, e aqui temos o doutor Bruno e outros doutores aqui, né? Às vezes nós confiamos muito no médico, mas ele dá o medicamento, mas se Deus não abençoar ali, não vai resolver nada. Porque nós, às vezes, depois confiamos demais nos homens, e esquecemos de entregar também a nossa vida, a nossa confiança, na mão daquele que tem todo o poder. Neste mundo, passamos por muitas provações e tribulações. E ali nós temos vários textos que vão indicar isso. Lá em João 16, 33, que é bem conhecido, Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ninguém está livre delas. E nós vamos ver nos outros textos ali, Paulo vai falar ali em Atos 14, que por meio de muita tribulação nos importa entrar no reino de Deus. E nem sempre é fácil. Há um outro texto também que eu quero ler com os irmãos, se você puder abrir sua Bíblia na carta, primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 12. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 12. Diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não estranheis o fogo ardente que há entre vós. E está dizendo, para sermos provados. Se queremos saber o grau da nossa fé, embora ela nos venha através do conhecimento da palavra do Senhor, e quanto mais nós lemos a Bíblia, mais a nossa fé é fortalecida. É o que diz lá em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. E quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nos fortalecemos para enfrentarmos as adversidades. Eu creio que muitas vezes negligenciamos. Nós às vezes arrumamos tempo para tantas coisas, mas esquecemos de ter um tempo a sós com o Senhor, para que a nossa fé seja fortalecida, através da leitura da palavra e da oração. Mas também o texto vai nos mostrar o que é bom, nos versos 25 e 26, voltando lá para o texto, diz, bom é o Senhor, para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é o Senhor para os que esperam nele. A gente vai ver no livro dos Salmos, nós vamos ver tantas vezes essa palavra sendo repetida. Bom é o Senhor, a misericórdia do Senhor é infinita. E tantas vezes é repetido que porque Deus de fato é bom. Se nós olharmos cada dia da nossa caminhada, a gente vai perceber essa bondade sendo manifestada nas pequenas coisas da nossa vida. A gente, como eu disse, passamos por momentos aí, no nosso ministério, lá em Rondônia principalmente, momentos tão difíceis, mas de sentir a presença do Senhor ali ao nosso lado, nos sustentando. E a gente pode ver outros missionários, eles estiveram aqui recentemente, o reverendo Vladimir, alguém que passou por experiência difícil, e não fosse a sua fé, não fosse entender que Deus é bom, saber que Ele estava cuidando dele, mesmo naquele momento tão difícil, nós não poderíamos suportar. E o texto deixa isso muito claro para nós. Jeremias compreendeu a necessidade de um autoexame, de se avaliar. E além daquele texto, Paulo vai dizer, examine o homem, né? Ou seja, faça um exame de si mesmo. Fazer um autoexame.
A gente faz isso quase todos os meses, aliás, todos os meses, né? Quando vamos participar da ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, porque se nós comermos de forma indevida, a gente vai ter consequências. Eu creio que nós temos que, a cada dia, por exemplo, eu trabalhei alguns anos na área de contabilidade, e todo início de ano, as firmas param, algumas até fecham suas empresas, as suas portas, para fazer um balanço, para ver como foi todo ano, as vendas, as compras, ou seja, o ativo e passivo, para ver se houve prejuízo ou não. Eu creio que também temos que fazer isso de quando em quando. Como o salmista fala no Salmo 139, os 2 últimos versículos, né? Sonda-me e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pararmos para refletirmos se aquilo que temos feito de fato agrada ao Senhor. Seja na palavra, seja no pensamento. Sonda-me, ó Deus. Nós cantamos esse hino tão bonito, pedindo para Ele que Ele faça isso na nossa caminhada. E fazer o quê? Se reconhecermos que falhamos, confessar a bondade de Deus e confiar nele. A fé cristã não espera em coisas, pessoas ou circunstâncias. A esperança legítima do crente está na salvação do Senhor. E a gente vê ali o próprio Jó reconhecendo isso. Mas eu quero ler apenas ali o livro do profeta Isaías, no capítulo 12, o verso 2. Isaías, capítulo 12, o versículo de número 2. Que diz assim: Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Olha, Isaías estava vivendo também um momento difícil. Ele estava orientando o povo. Se você vai para o capítulo 1 desse mesmo livro, você vai ver ele exortando o povo a fazer o sacrifício que agradava a Deus. O povo estava fazendo sacrifício, mas de forma indevida, de forma que Deus não aceitava. Ele diz: eu já estou enojado com a forma que vocês estão prestando culto a mim. Eu não aceito o culto de vocês. E ele vai chamando a atenção, e chega ali no verso 18, dizendo: olha, vocês têm se confessar, para que vossos pecados sejam apagados, se tornam a vossa branca como a neve. Ou seja, somos desafiados a confiar no Senhor e cantar louvores a Ele, porque Ele é bom. Uma outra lição que nós vemos nesse texto, no versículo 26, a parte final diz: a necessidade de silenciar. E diz ali: e isso em silêncio. Aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Como nós precisamos, de quando em quando, temos esse momento a sós com Deus. Jesus fala para entrar no quarto, fechar a porta e orar em secreto. E nosso Pai que vem em secreto nos recompensará. E Ele próprio, tantas vezes, no deserto, no monte, altas horas da noite, ou de alta madrugada, estava na presença do Pai, a sós, em silêncio. E como nós temos dificuldade de fazer isso, de ter aquele momento de reflexão, aquele momento de comunhão com Deus, e separarmos um tempo a sós, porque fazemos o culto doméstico, deve ser uma obrigação nossa sim, com nossos filhos, mas devemos ter aquele momento a sós com Deus, onde nós vamos estar na presença dEle, falando com Ele, para que Ele possa de fato atender aquilo que nós necessitamos. Há uma virtude no lamento e no clamor confiante em Deus, e essa virtude se chama silêncio. Não é silêncio sombrio, mas uma quietude de espírito confiante, como temos aí nos versos 28 e 29, voltando para lá para nós relermos esses dois versículos, versos 28 e 29, diz assim: assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele, põe a mão a boca no pó, talvez ainda há esperança. Aliás, isso foi uma das frases que Jó usou, né? Por se prostrar. Isso dá sinal de humilhação, de quebrantamento, de reconhecimento, como foi lido lá no livro das Crônicas, né, o capítulo 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Ou seja, primeiro tem que haver esse primeiro passo de reconhecer, se queremos ser ouvidos pelo Senhor, no nosso dia a dia, no clamor a Ele. O fiel não deve perder de vista seu alvo, a direção de sua esperança. É muito difícil, mas devemos
deixar de lado nossa autoconfiança e confiar somente em Deus. O livro ali do profeta Isaías, aqueles 2 versículos que é bem conhecido nosso, eu quero convidar você para que nós façamos a leitura desses 2 versículos juntos. Isaías 40, versos 30 e 31. Leamos juntos, irmãos. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços e exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esta é a bênção daqueles que andam no temor do Senhor. Ainda que nós tenhamos uma idade mais avançada, mas se nós confiamos no Senhor, dizem que as nossas forças se renovam, dizem que até os jovens, basta você olhar aí, talvez em vários lugares da cidade, pessoas tão jovens já acabadas, abatidas, porque não têm esperança e acham que buscar nas coisas dos prazeres desta vida é que vão satisfazer ou que vai satisfazer os seus desejos. Mas eles estão cansados, buscando uma resposta, buscando algo que possa preencher esse vazio. Eu lembro de uma pessoa que eu conversei algum tempo atrás, e ela falou assim: olha, pastor, eu já procurei tantos lugares, eu já fui no centro espírita, já fui no budismo, já fui mais não sei aonde, há um vazio que só Deus pode preencher. O vazio desse ser humano, sem Deus, ele por mais que busque, por mais que ele procure, ele não vai encontrar a não ser no Senhor. E nós sabemos disso. Eu creio que nós temos essa bênção de saber aonde procurar esse refúgio, que é o nosso, como diz o salmista lá no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, ainda que tudo à nossa volta esteja barulhento. Lá no verso 10 ele vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esta é a nossa esperança e a nossa expectativa. A dor não vai durar para sempre, graças a Deus por isso. Por mais que você sofra, há um tempo, a gente vê, nós acompanhamos aí recentemente alguns irmãos, principalmente um que teve um câncer fulminante dentro de poucos meses, e a esposa dele falou assim: olha, o que me alegra é saber que mesmo com tanto sofrimento, ele não sente dor. Ou seja, mas mesmo que ele sentisse, foi um tempo curto comparando com a eternidade. Por mais que soframos, vamos sofrer, quem sabe, algumas semanas, alguns meses, alguns anos até, quem sabe. Mas quando nós pensamos naquilo que Deus preparou para nós, a palavra de Deus vai dizer em Isaías 64, depois Paulo vai repetir lá em 1 Coríntios 2, vai dizer: olha, nem a nossa mente, nós não conseguimos imaginar o que Deus tem preparado para nós. Por mais que nós imaginemos aquilo que é esplêndido em relação ao céu. A gente vê tantas, a gente anda por alguns lugares no Brasil, e Deus me deu a bênção de conhecer lugar até fora, há uns anos atrás. A gente vê lugares tão extraordinários, que a mão do homem é capaz de fazer. Mas não se compara com aquilo que Deus já preparou para aqueles que o amam. E Jesus veio até nós, se fazendo um de nós, passando por tudo que passou, para nos dar essa bendita esperança. Por isso, Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios 15, 19, olha, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu sei, você deve saber, quem não sabe deve procurar entender isso. Se nós fecharmos os olhos esta noite, nós vamos abri-lo imediatamente na presença do Senhor Jesus. Amém? Porque é isso que promete para mim e para você. E nós estamos aqui de passagem. Nós somos aqui apenas peregrinos, a caminho, como Paulo fala aos Filipenses, né? Ali ele diz: olha, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é lá. Pois Jesus vai dizer: não ajunteis tesouros aqui, porque eles corroem, eles enferrujam, eles ladrões minam e roubam, mas devemos ajuntar lá. E isso, os versículos ali nos dão essa esperança, dos versos 31 a 33, que diz assim: o Senhor não o rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, trará
usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Nós passamos pela disciplina, sim, mas diz o texto, Ele não faz isso de bom grado. Assim como eu e você. Meus filhos estão aqui agora à noite, sabem que levaram algumas correadas. E na hora que nós estamos a disciplina do nosso filho, eles não gostam, porque dói. E você, quando faz isso, faz com o coração partido, mas tem que fazer. Por isso lá Hebreus 12 vai dizer, Deus falando aí através do seu servo, né? Que Deus corrige a quem ama e açoita a quem recebe por filho, porque Ele nos ama. Então, diz o texto aqui, Ele não fará isso para sempre. Ele faz isso com compaixão, Ele vai usar de compaixão. E diz, não entristece de bom grado os filhos dos homens. Então, esses versos são de esperança para os desanimados. Se não, vejamos, primeiro, Deus acolherá novamente os que estão sob a sua disciplina. E é isso que Deus está falando aqui através do profeta. Olha, vocês estão passando por isso, mas vocês vão ser restaurados. Basta olhar o livro de Neemias, de Esdras, a alegria daquele povo voltando para casa. Enquanto estavam lá, eles não tinham ânimo nem para cantar. Basta você ler o Salmo 137, você vai ver eles lamentando.